O Arte na Tela começa agora. Hoje você vai conhecer o trabalho de mais uma artista plástica que contribui para que o Brasil seja tão diverso e rico culturalmente. Dona de traços marcantes, intercala cores pastéis e cores vivas, definindo as formas que variam de acordo com a intenção da mensagem a ser transmitida. Eu sou Ana Guerra, pernambucana, descobri no cinza que a gente pode jogar tinta colorida em tudo isso. Eu quase que descobri que era de uma família de artista quando eu já estava mãe. Lógico, convivei com minha mãe experimentando cerâmica, silkscreen, que ela tinha mesa de luz, tal, não sei o quê. Mas artista, por exemplo, Lula Cardoso Aires. Eu sou prima de Lula Cardoso Aires, que é um artista renomado pernambucano. Mas eu vim mais chegar perto da obra de Lula, já estava com anos de carreira. Eu sou filha de agropecuarista. Artes plásticas não era profissão. Então eu sou da década de 70. Eu tinha que ser médica, advogada, engenheira, arquiteta, mas não artista. Fiz até veterinária. Eu joguei tudo isso fora para viver da minha pintura. Eu descobri que eu tinha que ser artista, porque aí eu comecei a perceber que eu era artista aos 5 anos de idade. Que eu já mexia com papel, recorte, figurino de teatro na escola, pintura, tudo eu transformava. Só que assim, não me disseram que eu era artista. Eu tinha que ser advogada, médica, veterinária, outra coisa. E aí, quando eu comecei a pintar, que as pessoas gostavam do meu quadro, do objeto produzido pelas minhas mãos. E comecei a pintar, a colecionar minhas pinturas. E as pessoas começaram a ficar encantadas. E fui, e eu não me lembro quando me chamaram para São Paulo. Só que São Paulo para mim foi, São Paulo, chegou minha vez. E eu vim com 30 e poucas telas. Fiz uma exposição, não vendi nada. Mas saí na revista, no jornal, na mídia, na internet. Só que eu não queria um formato quadrado no meu trabalho. Eu tinha uma sede de me descobrir, uma sede de tirar de dentro de mim tudo. E eu não tinha vergonha de hoje pintar quadrado, amanhã pintar redondo. Só que eu queria que o quadrado redondo tivesse a minha personalidade. E eu acho que eu não encontrei tudo ainda, a gente vai se descobrindo. Ana Guerra está em constante transformação. Influenciada pelo abstracionismo e pelo cubismo, a artista explora a fragmentação, a decomposição e a geometrização das formas, além de unir cores vivas junto a uma sobreposição de imagens, objetivando dar dinâmica ao que se é tratado. Descrever arte já é um nó. Descrever a minha arte, eu pinto o que eu desejo, o que eu consumo, o que eu penso, o que eu sonho. Eu gosto mesmo é de processo, eu gosto mesmo é de botar a mão na massa, eu gosto de me sujar de tinta. Mas eu conto história. Eu já disse por aí que eu contava história sem versos. Eu conto história em cores. E como qualquer artista, a história é mutante. É isso, minha arte é mutante. Quem nunca ouviu falar do Bumba Meu Boi? E o vatapá, você já provou? O tocar do berimbau em uma roda de capoeira é de arrepiar. Os sabores, a dança, as cores, os festejos folclóricos, a música. A cultura nordestina apresenta características herdadas das influências dos povos indígenas, africanos e colonizadores europeus. E Ana Guerra afirma que sua criação é intrinsecamente influenciada por toda essa diversidade. O Nordeste é colorido, é quente,
é mexido, é assíduo, é pobre, é rico, é das mulheres. As mulheres que eram reprimidas, impedidas de ser, hoje são perfeitas. Saíram da clausura, quebraram a casca do ovo. Filosofando um pouco dessa história do interior pernambucano, eu sou uma das pessoas que quebraram a casca do ovo e foi viver sem medo, sem qualquer outro tipo de preconceito. O aprendizado que definiu o seu estilo de criar veio de vivências, estudos e observação a trabalhos de artistas inspiradores. O mais admirado por Ana Guerra é Caribé, artista plástico multifacetado. Caribé nasceu em Buenos Aires em 1911, mas chegou ao Brasil somente na década de 1940. Se instalou em Salvador e produziu incansavelmente. Hoje, é difícil afirmar se a beleza da Bahia motivou Caribé ou se o talento de Caribé foi capaz de deixar a Bahia ainda mais bonita. Caribé se fez nordestino, né? E Caribé tem uma trajetória grandiosa, inclusive de grandes trabalhos. Quando eu falo grandes trabalhos, estou ligada também a tamanho de trabalho. Essa diversidade artística em tamanhos reais das obras de Caribé podem ser vistas com facilidade na cidade de Salvador, Bahia. Integrada à fachada da Fundação Casa de Jorge Amado, por exemplo, a obra As Três Raças, feita em concreto. Também é do artista Caribé o gradil que cerca o solar do Unhão, localizado às margens da Baía de Todos os Santos. No mesmo local, há também um portal. A estrutura em ferro representa o sol, frutas e animais da região. Sem dúvidas, andar pelas ruas de Salvador é uma oportunidade de imergir na história desse artista. Eu me vejo cada vez mais impulsionada a pegar uma tela maior. Então, assim, eu cheguei a pintar 75 metros quadrados, 150 metros quadrados, na tela de tecido 4 metros quadrados, depois 6 metros quadrados. E eu depois, com o meu caminhar, com aquela história de que Caribé, ele retratava muito a vida do nordestino em si, o cotidiano, o dia a dia, o que é belo, que faz parte de todos nós. E isso me empolgou muito, aí eu mergulhei nesse caminho. É lógico que com o passar dos anos a gente meio que vai abstraindo um pouco essa coisa e vai tentando passar essa mensagem de outra forma, com outros formatos. Faz parte de quem satura o que está fazendo, de quem faz muito e vai até esgotar uma coisa e começar outra. Vivo procurando a obra dele encantada com técnica, com processo, com massa. E cada vez mais minha pintura, ela, por mais plana que seja, ela parece que... Eu pareço que quero que ela salte da tela. E que ela tenha essa coisa de ranhura, sujeira, traços. No próximo bloco, Ana Guerra fala sobre a oportunidade de expor no Museu do Louvre. As pessoas costumam falar, o artista é mais reconhecido fora do Brasil. Não, o artista quando vai para fora do Brasil, ele tem mais importância no Brasil. Voltamos já! O Arte na Tela está de volta. A convidada de hoje é a artista plástica Ana Guerra. Suas inspirações originam-se da cultura nordestina. Obras como A Dança das Lavadeiras, Aladim Boiadeiro
e cordel colorido são criações que evidenciam essa influência. E todo esse talento voou para bem longe. Em uma exposição coletiva, Ana Guerra se apresentou no Museu do Louvre. A proposta da mostra foi divulgar um novo recorte da produção artística brasileira com temas e técnicas variadas que representam a pluralidade artística do país. Eu pintei meu autorretrato e o título não podia ser diferente, a dúvida, quem sou eu? E aí era uma figura feminina que era forte, colorida, geométrica, matemática. E essa tela virou um anel. Foi minha segunda viagem internacional com a arte. Foi emocionante. Quem veio de Recife para São Paulo, de São Paulo para Paris, agregou a minha carreira, mas mais do que agregar a minha carreira, agregou a minha vida, porque eu fui a Paris. E eu fui a Paris com o propósito de levar minha pintura. Então, assim, eu não iria a Paris de férias, porque eu não tinha dinheiro para ir para Paris de férias. Eu fui para Paris trabalhar. E a notícia que eu trouxe para o Brasil é que eu estava expondo em Paris. Então, essa notícia agrega a vida de um artista. As pessoas costumam falar, o artista é mais reconhecido fora do Brasil. Não, o artista quando vai para fora do Brasil, ele tem mais importância no Brasil. Então, isso é importante. Então, eu não fui só para Paris. Eu fui para Lisboa, para Frankfurt, para Londres, para 10 países, para 30 cidades no Brasil. Eu fiz um quadro que retrata os lugares que eu já fui com minha arte. E tem umas plaquinhas em branco que vão ser preenchidas durante o passar dos tempos. Esse quadro me orgulha, porque eu tenho uma coleção, é que nem uma coleção de selo, uma coleção de placas que minha arte me levou a conhecer. Com o objetivo de estabelecer uma conexão cultural entre as diversas partes do mundo, estimulando e promovendo o intercâmbio a partir das artes visuais, nasce o projeto Raízes, um painel de 75 metros com a bandeira do Brasil e telas com pinturas abstratas foram criadas por Ana Guerra como parte do projeto. O projeto Raízes nasceu em 2009, reunimos umas 70 obras ao ar livre, um grande museu ao ar livre, em Alagoas. Quando eu falo reúno, eu dou as mãos a vários artistas e eu tenho essa coisa dentro de mim. Eu não sou sozinha. E isso foi evoluindo e criei um projeto chamado Mãos Dadas, de mãos dadas com a arte. Entrou todo mundo, qualquer pessoa que quisesse interferir numa obra minha. E as coisas caminham e do Mãos Dadas teve uma vertente que foi o G2, que eu dei a mão tão apertada à minha amiga Kika Goldstein, que a gente criou uma terceira identidade. E faz uns 6 anos que a gente produz juntas. Então eu tenho o meu trabalho, ela tem o trabalho dela e a gente tem o nosso trabalho. Quando a gente se propõe a fazer o nosso trabalho, ele cresce muito, porque assim, são 2 pessoas convidando pessoas para ver o trabalho. São 2 pessoas produzindo, a produção é mais rápida. Então eu não tenho nenhum incômodo em pegar uma obra que eu estou pintando e ter uma pincelada da minha amiga. A parceria entre Ana Guerra e Kika Goldstein resultou em uma produção intensa. Cada artista, com a sua personalidade, estilo e processo criativo, compartilha ideias, o que resulta em trabalhos cada vez mais valorizados. E essa questão de
valorização de obra de arte, talvez seja até interessante. Ela segue um mercado. Quem dita o mercado são os próprios colecionadores, né? Eles é que ditam o mercado, eles que fazem o artista ser ou não um artista vendável. E quando um colecionador compra uma obra de um artista em ascensão, tudo que ele mais quer é que outros colecionadores também comprem. Então ele mesmo divulga o próprio artista. Sim, ele mesmo faz o lobby para que o trabalho que ele comprou valorize e aí vire um trabalho que esteja no mercado de arte valorizado. Um colecionista, né, que esse é um termo que eu gosto de usar porque assim são os precursores dos grandes museus, né? Vários museus surgiram através de pequenas coleções e isso foi crescendo e o número de pessoas colecionistas hoje, ele não é muito grande. Então é um hábito que ele não é muito difundido, mas existe. Existe e é um mercado que eu busco. E eu tenho um colecionador hoje com 45 obras, né? Mas o que acontece? Ele chega para os amigos e diz, nossa, eu tenho 40 obras da Ana Guerra. Aí o amigo, nossa, quem é essa Ana Guerra? Né? Aí vou lá e vou conhecer a Ana Guerra, e vou conhecer o trabalho da Ana Guerra. E ele mesmo divulga o meu trabalho. Porque ele mesmo gosta, ele não pode ter 40 obras de uma coisa que ele não gosta. Então ele passa a ser um divulgador do meu trabalho. A arte contemporânea, ela por muito tempo, ela virou instalação. Só que instalação não é produto. E ninguém vive sem dinheiro. Então você precisa de produto para vender, você precisa de produto para ser adquirido por alguém. E hoje todo o mercado está mais voltado para pintura, para um produto, seja uma escultura, seja uma pintura em tela, seja qualquer outra intervenção, mas assim, um produto para venda. Porque senão, você tem até na história muitos artistas que pintavam porque tinham dinheiro e pintavam. Existem vários mercados aí que, não só o de arte contemporânea. Acho que o que importa assim, pra gente é fazer uma coisa que faz sentido primeiro pra gente, né? E não se moldar uma coisa que talvez faça sentido pro mercado de arte contemporânea, porque você quer se inserir. Então, se o teu trabalho fala com esse público, ou fala com esse ambiente, ou tá discutindo coisas que tem a ver, maravilha! Eu não vejo nenhum problema se alguém falar, trabalho decorativo, trabalho conceitual. Ela está sendo feita hoje por uma pessoa que está vivendo sob influência de tantos efeitos atuais que, assim, nós somos contemporâneos, nós somos o novo. A arte não reproduz o que vemos. Ela nos faz ver. Paul Klee. Arte é vida, oxigênio, tudo. O resto é complemento. Desculpa, filho. Mas a arte ajuda até a educar meu filho. A me educar, né? É tudo. Não tem outra palavra para falar. Muito mais que decorar um ambiente, a arte é um elemento fundamental para a compreensão da história da humanidade e do mundo. Através da arte, é possível conhecer registros de ideias e conceitos de um determinado período, lugar e etnia. Ficamos por aqui com essa edição do programa. Nos vemos em um próximo encontro com a arte. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica
localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.